Eu certamente teria. É o momento em que esta discussão tende a acontecer. A monarquia, através da Constituição, oferece um certo grau de autonomia. A princesa Ana revelou um dos últimos desejos do rei Carlos, algo profundamente pessoal que apanhou de surpresa tanto o príncipe William como o príncipe Harry. Numa família marcada por tensões silenciosas e distanciamento tácito, o pedido do rei deixou o seu filho atônito e incerto sobre o que irá acontecer a seguir. O encontro inesperado. No momento em que o príncipe Harry chegou sozinho a Windsor, a tensão no ar era palpável. A ausência de Meghan não passou despercebida, provocando murmúrios entre os funcionários ainda antes do início da reunião. Ao permitirem a presença apenas de Harry, o casal enviou uma mensagem silenciosa e mordaz sobre o estado da sua relação com a família real. Nos salões principais, o silêncio era pesado. O rei Carlos convocara todos os seus subordinados, mas a atmosfera estava carregada de palavras não ditas. A segurança também tinha sido reforçada, um sinal claro de que aquela reunião era sobre muito mais do que simples formalidades familiares. A verdadeira surpresa? Charles, geralmente quem se dirigia à família, optara por não falar. Em vez disso, a princesa Ana recebeu a tarefa de transmitir a mensagem. E embora se soubesse que isso poderia acontecer, não se pensa muito nisso, principalmente porque a monarquia valoriza a continuidade. Uma quebra de tradição que deixou imediatamente claro o quão graves eram as coisas. Muitos não viam o rei há semanas, e a sua aparência refletia o impacto que os seus contínuos problemas de saúde tinham causado. Perante a família, Ana era a personificação da compostura, a sua postura rígida sob o peso da tarefa. Quando falou, as suas palavras cortaram a tensão palpável como uma faca quente. Este não foi apenas mais um anúncio da realeza. Foi uma mudança sísmica no futuro da monarquia. O que se esperava ser uma transição gradual estava agora a ser acelerada. A monarquia, ao que tudo indicava, estava a sofrer uma reformulação total. O rosto de William denunciava o seu choque com a magnitude do que lhe era exigido. O cronograma para a sua subida ao trono tinha sido drasticamente reduzido. O que deveria demorar anos comprimia-se agora em meros meses. Harry, parado à margem, pressentiu a mudança irreversível que ocorrera. Os seus olhos cruzaram-se com os de William por uma fração de segundo, um entendimento tácito a passar entre eles, apesar da distância que crescera entre os dois. Em instantes, começaram as discussões. O príncipe Eduardo, que geralmente desempenhava o papel de pacificador, viu-se no meio da crescente divisão familiar. Até Camila, frequentemente reservada em assuntos familiares, expressou as suas preocupações com o ritmo acelerado das mudanças. Todos tentavam assimilar a mudança repentina, mas esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve por Charles. A sua saúde estava debilitada e sabia que o futuro da monarquia dependia desta reestruturação. Os anos de escândalos, desconfiança pública e divisões internas tinham atingido um ponto crítico. Após muita deliberação, Anne fora escolhida especificamente para proferir esta mensagem. Charles, no seu estado debilitado, passara inúmeras noites em branco a elaborar e a rever o anúncio, consultando apenas os seus conselheiros de maior confiança. Entre os membros da realeza, Ana era conhecida pela sua honestidade direta, características que por vezes a colocavam em desacordo com a preferência da monarquia pela diplomacia. Mas, naquele momento, a sua abordagem direta era exatamente o que Charles precisava. Numa família onde as verdades incômodas estavam frequentemente envoltas em cerimônia, Anne era a única pessoa em quem ele podia confiar para falar abertamente. Quando ela terminou, fez-se um longo silêncio. Até os funcionários presentes na sala pareciam suster a respiração. O peso de séculos de tradição parecia prestes a desmoronar-se a qualquer momento. O plano de Carlos não se tratava apenas de passar a coroa, mas de reavaliar completamente o lugar da monarquia no mundo moderno. Com a queda das taxas de aprovação e o crescente sentimento republicano nos países da Commonwealth, Charles sabia que a instituição não poderia continuar no rumo atual. Pesquisas recentes mostraram uma queda acentuada do apoio entre os britânicos mais jovens, uma tendência que Charles já não podia ignorar. O seu plano incluía reduzir o número de membros da família real em atividade,
abrir as propriedades reais ao público e reformular as finanças da monarquia de formas que seriam impensáveis em reinados anteriores. Já não se tratava de tradição, mas sim de garantir a sobrevivência da monarquia numa época de cepticismo. Guilherme ainda herdaria o trono, mas a monarquia à sua volta estava a ser repensada. Os britânicos querem que o príncipe William assuma a coroa quando o reinado da rainha Isabel terminar. Já não se tratava apenas de títulos, mas de influência, imagem pública e se a monarquia ainda poderia ter relevância depois de tudo o que tinha sofrido. O peso da história. A decisão de Charles não foi tomada isoladamente, foi moldada por quase um século de história da realeza. A crise da abdicação de 1936, quando Eduardo VIII abdicou, obrigou o seu irmão desprevenido, Jorge VI, a assumir o trono, quase desestabilizando a monarquia. Depois, quando Jorge morreu jovem em 1952, a sua filha, Isabel II, herdou o trono inesperadamente jovem, assumindo enormes responsabilidades que a maioria não previa até a meia-idade. Charles cresceu a ver a mãe sacrificar a sua vida pessoal em prol do dever. A relação entre ambos era tensa, o que lhe proporcionou uma visão complexa das obrigações reais. Ao ver a coroa consumir a identidade da sua mãe, aprendeu desde cedo que o poder não era glamuroso. Isolava-a, transformando-a num símbolo vivo do Estado, com os seus desejos pessoais sempre em segundo plano em relação às expectativas do público. Quando Isabel morreu, em 2022, a monarquia perdeu o seu último pilar de coesão. Os seus 70 anos de reinado tinham ocultado os problemas mais profundos da instituição. O diagnóstico de cancro de Charles pouco depois, embora mantido em segredo no início, deixou claro que o tempo era agora um luxo que já não se podia dar ao luxo de ter. De repente, garantir o futuro da monarquia tornou-se urgente. Depois de décadas a preparar-se para ser rei, Carlos viu-se confrontado com a possibilidade muito real de que o seu reinado fosse encurtado por uma doença. A ironia não lhe passou despercebida, nem aos historiadores da realeza, que há muito estudavam as sucessões tardias na história da família Windsor. Agora, com a saúde debilitada, Charles estava determinado a que William não herdasse as mesmas fragilidades institucionais que tinham tornado a sua própria transição tão difícil. Charles sempre fora o herdeiro paciente, mas o tempo estava a esgotar-se. A coroa já não era apenas um símbolo. Era frágil e necessitava de proteção contra críticas externas e conflitos internos. Cada aparição pública exigia planeamento médico, com médicos sempre de prevenção. Carlos estudou as monarquias europeias e o caos que se seguia às abdicações precipitadas. Não queria repetir os erros do passado. As suas decisões foram focadas na sobrevivência da instituição e não num legado pessoal. Implementou novas medidas de transparência financeira, iniciou discussões sobre a devolução de artefactos reais às antigas colônias e começou a converter algumas propriedades reais em habitações públicas, medidas que seriam inimagináveis sob monarcas anteriores. Nos bastidores, William e Kate assumiam discretamente mais responsabilidades. Os relatos indicavam que William recebia agora as pastas vermelhas do governo juntamente com o seu pai. Uma transferência de poder gradual, mas clara. O príncipe William está apto para uma possível chamada para o cargo máximo. O envolvimento de William em reuniões com o primeiro-ministro e com os líderes internacionais estava a crescer. Estava a ser preparado, passo a passo, para o peso da coroa. O papel crucial de Kate. Kate ascendeu naturalmente a uma posição central, sem alarido ou anúncio oficial. Enquanto Diana tinha lutado contra as restrições da vida na realeza e Meghan acabou por rejeitá-las, Kate demonstrou uma notável capacidade de adaptação. Assumiu responsabilidades sozinha, geriu programas destinados ao desenvolvimento infantil e à saúde mental e recebeu dignitários estrangeiros com uma confiança serena que impressionou até mesmo diplomatas veteranos. Tornou-se uma figura de estabilidade na qual tanto o público como a família real podiam confiar. Embora William fosse usar a coroa, Kate estava a tornar-se o pilar emocional do futuro da monarquia.
A sua relação com Carlos evoluiu de formal para genuinamente afetuosa, com o rei a procurar cada vez mais os seus conselhos em assuntos familiares. Carlos reconheceu nela a estabilidade que o seu próprio casamento inicialmente não tivera. Ao contrário de muitos que se casaram com membros da realeza, Kate trouxe autenticidade em vez de ligações aristocráticas. A sua origem de classe média, outrora alvo de súbtil escárnio por parte de alguns cortesãos por ser considerada demasiado comum, representava agora uma ligação vital com a vida britânica do dia a dia. A rainha Isabel reconheceu a sua presença constante desde cedo, enquanto outros, como Camila, inicialmente a viam como um potencial desafio à sua influência. A força de Kate residia em manter os pés assentes na terra, apesar de ter ingressado numa instituição construída com base na tradição e na hierarquia. A sua forma de lidar com os desafios públicos comprovou o seu valor vezes sem conta. Quando Meghan Markle afirmou que Kate a fez chorar durante os preparativos do casamento, Kate manteve um silêncio digno. Não emitiu declarações, nem concedeu entrevistas. Simplesmente continuou o seu trabalho com maior visibilidade. Esta discrição demonstrou uma força que impressionou tanto os conselheiros reais como o público. Os seus índices de aprovação superaram sempre os da maioria dos outros membros da família, incluindo William em alguns momentos. Nos bastidores do palácio, a influência de Kate vai para além das aparições públicas. Modernizou aspectos da educação dos filhos na realeza, insistindo que tenham experiências fora da bolha de privilégios. Ela conquistou a confiança da monarquia através do bom senso e da consistência nas reuniões privadas do conselho. Enquanto outros faziam manchetes com escândalos, Kate construiu credibilidade através de um serviço fiável. Na coroação de Carlos, a sua presença assinalou a direção da monarquia, o futuro caminhando em segurança ao lado do presente, pronto para assumir a liderança quando necessário. A sua relação com os membros mais jovens da família real, em particular com a princesa Charlotte e o príncipe Louis, consolidou-a como o centro emocional da família. Os funcionários relatam que até os corgis da rainha, notoriamente seletivos nas suas demonstrações de afeto, reagem positivamente à sua presença. Numa estrutura familiar frequentemente criticada pela frieza emocional, Kate introduziu cuidadosamente práticas parentais mais afetuosas, respeitando, ao mesmo tempo, as tradições necessárias. Na era digital, a monarquia enfrenta um escrutínio sem precedentes. As redes sociais transformaram a forma como as ações da família real são interpretadas, com cada aparição a ser analisada minuciosamente por milhões de pessoas online. Os especialistas em relações públicas ligados ao palácio monitorizam agora o sentimento online 24 horas por dia, fornecendo relatórios diários sobre a forma como as atividades da realeza estão a ser percepcionadas. Isto representa uma mudança fundamental em relação à era de Isabel, quando a opinião pública se desenvolvia mais lentamente através dos canais de comunicação social tradicionais. Charles reconheceu esta nova realidade logo no início do seu reinado. Estabeleceu o primeiro Conselho Real de Redes Sociais, composto por assessores tradicionais e nativos digitais, para ajudar a orientar as estratégias de comunicação online. Apesar da resistência inicial dos cortesãos mais antigos, esta abordagem ajudou a monarquia a responder de forma mais eficaz às controvérsias antes que estas se agravem. A divisão entre os irmãos. Enquanto isso, o príncipe Harry continua dividido entre dois mundos, a sua vida na Califórnia a criar novas raízes, enquanto a sua identidade britânica o mantém ligado à instituição que deixou. Anos depois de se ter afastado dos deveres reais, ainda influencia o futuro da monarquia tanto pela sua linhagem como pela sua narrativa contínua sobre a vida na realeza. Apesar das menções públicas ao amor familiar em declarações cuidadosamente elaboradas, a relação entre Harry e William continua profundamente abalada. Não tem uma conversa significativa há anos, e as tensões só aumentaram depois de a entrevista de Harry e Meghan com Oprah ter revelado discussões familiares privadas sobre a possível cor da pele dos seus filhos. O livro de memórias de Harry, Spare, ampliou ainda mais o abismo, com revelações sobre confrontos físicos entre os irmãos e retratos pouco lisonjeiros tanto de William como de Kate.
Os funcionários do palácio, que serviram ambos os irmãos, relatam que William se recusa a falar de Harry em privado, mudando imediatamente de assunto quando o seu nome surge. Persistem rumores de que Harry tem revelações adicionais preparadas, mas ainda não divulgadas. Fontes próximas do Sussex sugerem que capítulos inteiros foram removidos de Spare antes da publicação por recomendação dos seus advogados. Alguns acreditam que está à espera de um momento de reconciliação, enquanto outros pensam que se está a conter para ver que tipo de rei Guilherme se tornará. A existência deste potencial herdeiro gera uma ansiedade constante dentro dos muros do palácio. Mas, se Harry poderá ou não regressar ao convívio da família real, pode já não ser uma decisão sua. Este poder reside cada vez mais em William, cuja posição se fortalece à medida que a saúde de Charles oscila. A dinâmica mudou fundamentalmente. Harry já não pode recorrer ao pai como autoridade máxima em relação ao seu estatuto. O futuro está inteiramente nas mãos do irmão dele. Não creio que possamos ter paz com a minha família, a não ser que a verdade venha ao de cima. Enquanto William se prepara para assumir a liderança, a sua abordagem parece mais decisiva do que a do pai. Enquanto Charles absorvia os conflitos familiares em silêncio, muitas vezes interiorizando o estresse, William parece pronto para estabelecer limites e expectativas claras. Segundo fontes do alto escalão do palácio, um dos seus primeiros atos como rei poderá ser a remoção formal dos títulos de Alteza Real de Harry e Meghan, que mantiveram, mas concordaram em não utilizar quando se afastarem dos deveres reais. William acredita que a monarquia necessita de uma definição mais clara sobre quem a representa num cenário mediático onde qualquer declaração pode ser amplificada globalmente. Aqueles que optam por abandonar a realeza não devem continuar a deter títulos ligados à instituição que abandonaram. Esta posição consolidou-se quando Meghan foi recentemente referida como Sua Alteza Real numa mensagem partilhada de um diplomata estrangeiro, apesar dos acordos para não usar esse título. Para William, isto evidenciou a persistente confusão sobre o estatuto da família real e a necessidade de limites mais claros. Outro desafio significativo que a monarquia enfrenta é o seu relacionamento com as nações da Commonwealth. Durante o reinado de Isabel, a sua popularidade pessoal ajudou a manter estas ligações, mesmo quando muitas ex-colônias reavaliaram a sua relação com a Grã-Bretanha. Desde a sua morte, várias nações das Caraíbas iniciaram processos formais para destituir o monarca britânico da chefia de Estado, seguindo o exemplo dos Barbados em 2021. Charles abordou esta questão com pragmatismo, em vez de resistência. Reconheceu, em privado, que esta evolução era inevitável e potencialmente saudável. Em vez de lutar para manter posições de liderança simbólicas, a sua estratégia centrou-se em transformar estas relações em parcerias significativas, baseadas em interesses comuns e não em obrigações históricas. Esta abordagem surpreendeu muitos que esperavam que ele se esforçasse com mais afinco para preservar os papéis tradicionais. O William tem sido fundamental na implementação desta nova visão. As suas viagens pelos países da Commonwealth centram-se agora principalmente em iniciativas climáticas, parcerias educativas e intercâmbio cultural, em vez de deveres cerimoniais. Nos bastidores, tem se reunido com jovens líderes da Commonwealth para compreender as suas perspectivas sobre o futuro papel da monarquia. Estas conversas levaram, por vezes, a constatações incômodas sobre a forma como a geração mais jovem vê o passado colonial britânico. A transição representa uma das mudanças mais significativas na política externa britânica em décadas. Durante séculos, estas relações foram fundamentais para a influência global da Grã-Bretanha. Agora, tanto Carlos como Guilherme reconhecem que agarrar-se a estruturas de poder obsoletas só irá acelerar o seu colapso. Em vez disso, estão a trabalhar para construir uma relação na Commonwealth baseada no respeito mútuo e não na deferência histórica. Último desejo de Charles. Para Charles, cujo reinado foi marcado por problemas de saúde e pelo longo legado da mãe, o seu último desejo real vai para além das questões cerimoniais. Ele esperava a cura da família, não uma reconciliação completa, mas pelo menos uma abertura para que a comunicação pudesse recomeçar segundo os seus familiares mais próximos.
passa as noites a rever fotografias de família de tempos mais felizes, particularmente aquelas que mostram William e Harry juntos quando eram crianças. Não queria que Harry fosse totalmente reintegrado no estatuto de membro ativo da família real, mas também não queria que fosse afastado permanentemente. O rei manteve comunicação privada com Harry através de intermediários de confiança, mesmo quando a conversa direta se tornou demasiado difícil. Charles acreditava que os laços familiares acarretavam responsabilidades que não podiam ser simplesmente apagadas pela distância geográfica ou por desentendimentos públicos. A sua visão era matizada, procurando proteger a monarquia e, ao mesmo tempo, reconhecer os laços de sangue que transcendiam as preocupações institucionais. Esperava deixar para trás não apenas uma instituição funcional, mas uma família que não se tivesse desintegrado completamente. Esta preocupação intensificou-se à medida que a sua saúde se deteriorava, criando um sentido de urgência relativamente à cura das feridas familiares antes que o tempo se esgotasse. A princesa Ana transmitiu esta mensagem com a sua franqueza característica na reunião em Windsor. Como alguém respeitada tanto por William como por Harry pela sua abordagem pragmática, transmitiu o desejo de Charles como uma questão de dever e não de emoção. Mas até ela compreendia que a reconciliação dependia da vontade de ambas as partes, algo que, em particular, duvidava que existisse em medida suficiente para superar a divisão. A equipa médica do rei aconselhou-o a evitar o estresse emocional durante o tratamento, o que impossibilitou uma intervenção direta na relação entre os irmãos. Em vez disso, encarregou os seus conselheiros mais fiáveis de criarem possíveis caminhos de comunicação que possam ser ativados no momento oportuno. Estes planos estão guardados num cofre privado no seu gabinete pessoal, para serem implementados caso o seu estado de saúde se agrave significativamente. A monarquia pode planear cerimônias e emitir comunicados, mas não pode curar feridas emocionais através de decretos reais. Não pode desfazer revelações públicas, nem sanar traições privadas através de protocolos. Charles tentou criar espaço para a compreensão, mas, se essa oportunidade será aproveitada, está agora fora do seu controle, uma vez que o seu foco se volta necessariamente para os seus problemas de saúde. A decisão cabe a William. O seu reinado iminente não é meramente cerimonial. Representa uma escolha fundamental sobre a direção da monarquia e se a família conseguirá encontrar um terreno comum após anos de conflitos públicos. Honrará o desejo do pai por uma pequena abertura? Ou fechará definitivamente a porta por onde Harry passou? A resposta irá moldar não só a dinâmica familiar, mas também a percepção pública da monarquia durante as próximas décadas. Nos bastidores do palácio, conselheiros debatem estratégias e o momento certo. Alguns defendem uma ruptura total, a remoção de títulos, o esclarecimento das linhas de sucessão e a adopção de uma monarquia simplificada, focada inteiramente naqueles que se mantiveram leais. Outros alertam que tal decisão final pode gerar simpatia pública por Harry e Meghan, especialmente se coincidir com a saúde debilitada de Carlos. Os historiadores da realeza lembram a ambos os lados que as famílias divididas historicamente enfraqueceram a instituição, mas a decisão final de William continua imprevisível. Aqueles que lhe são mais próximos relatam uma crescente confiança no seu julgamento e vontade de tomar decisões difíceis. A mensagem final de Carlos não foi apenas um pedido, mas um teste à visão de William para o futuro da monarquia e a sua capacidade de equilibrar as necessidades institucionais com os laços familiares. A identidade moderna da monarquia. O rei Carlos herdou mais do que uma coroa. Herdou uma monarquia dividida entre a tradição e a transformação. A instituição, outrora definida pela cerimônia e pelo silêncio, enfrenta agora um mundo onde a visibilidade é tudo e o silêncio é muitas vezes interpretado como indiferença. O Carlos sabe disso. Ao contrário dos monarcas anteriores, não subiu ao trono de repente. Esperou décadas, observando a evolução da opinião pública, vendo as instituições ruírem e aprendendo o que nenhum outro rei antes dele precisou de aprender. Como liderar numa época em que a própria liderança é posta em causa? Desde o início do seu reinado que Carlos deixou claro que esta não seria uma monarquia de espetáculo. Será um processo simplificado,
deliberado e mais sensível ao contexto social. A sua visão sempre incluiu uma família real mais enxuta, com menos aparições públicas, menos membros da realeza em atividade e menos cargos financiados pelos contribuintes. Esta não é apenas uma medida para reduzir custos, é uma tentativa de reconstruir a confiança demonstrando moderação e relevância. A falecida Rainha Isabel II era um símbolo de continuidade. Charles, por outro lado, quer representar a adaptação. Percebe que a sociedade mudou. As pessoas exigem transparência, questionam o poder herdado, questionam tudo, desde a riqueza à tradição. Charles compreende que a monarquia moderna não só deve sobreviver a estes questionamentos, como também provar o seu valor através da conduta e da reforma. Trata-se de um equilíbrio delicado, honrar o passado e, ao mesmo tempo, adaptar-se às novas expectativas do público. Mas reformular a identidade da monarquia não é algo que Carlos possa fazer sozinho. Está rodeado por uma equipa cada vez menor de membros seniores da família real. O príncipe William e a princesa Kate são essenciais para o futuro da monarquia. Atraem a simpatia do público e a atenção internacional. Mas problemas de saúde recentes, que afetaram tanto Charles como Kate, criaram lacunas na visibilidade e na carga de trabalho. Na era dos mídia, a ausência rapidamente se transforma em vulnerabilidade. Quando figuras importantes desaparecem da vida pública, a especulação toma conta do espaço. E a especulação, uma vez libertada, é quase impossível de conter. Ao longo da sua vida, Sua Majestade a Rainha, minha amada mãe. É por isso que Carlos fez da gestão dos média uma prioridade discreta. Não declarou guerra à imprensa, mas estabeleceu novas regras. Sob a sua liderança, os compromissos reais são mais curtos, restritos e seletivos. Os fotógrafos já não circulam livremente. As informações são partilhadas apenas quando necessário. Há menos momentos espontâneos, menos leaks e mais aparições ensaiadas. Isto não é um retiro. É uma estratégia para proteger a imagem da família, preservando ao mesmo tempo a sua dignidade. Charles está ciente de que a monarquia já não controla a narrativa por defeito. A decisão do príncipe Harry e de Meghan Markle de se pronunciarem publicamente, através de entrevistas e contratos de streaming, mostrou ao mundo que o silêncio do palácio já não é eficaz. Isto criou uma situação em que a emoção e o conflito foram transmitidos globalmente, e a família real foi forçada a responder, não através de comunicados de imprensa, mas através do seu comportamento. A resposta de Charles tem sido manter uma postura calma e evitar contra-ataques públicos. Mas, em privado, está a reorganizar a forma como a monarquia lida com a percepção pública. Nesta nova identidade, o controlo e a cautela são fundamentais. A relação da família real com os média transformou-se. Charles aprovou revisões internas das comunicações e limitou o acesso de pessoas próximas à família real. Há relatos de maior monitorização de fugas e supervisão mais direta das relações com a imprensa. Pode não ser uma mudança drástica, mas é uma alteração discreta na dinâmica de poder. O rei já não é apenas uma figura cerimonial. É o editor final da imagem pública da monarquia, mas a cautela tem um preço. Quanto mais a família oculta informação, mais o público especula. No mundo atual, as pessoas não reagem ao mistério com admiração, mas sim com dúvida. O rei tenta manter o mistério em torno da instituição sem parecer distante ou indiferente. Esta é talvez a parte mais difícil do seu trabalho, manter-se presente sem se expor demasiado. Até agora, a abordagem de Charles tem sido consistente. Ele está a modernizar através da disciplina, não do drama. Está a remodelar a identidade da monarquia através da redução de escala e do aumento do controlo. Não procura a popularidade, mas sim a legitimidade. E a legitimidade, na sua visão, deve advir da responsabilidade e não do charme. Esta versão da monarquia pode não agradar a todos. É mais discreta, mais cautelosa e mais controlada do que nunca. Mas, para Charles, não se trata de desempenho. Trata-se de preparar a instituição para existir numa época em que nada é sagrado e tudo é público. À medida que William se aproxima do início do seu reinado, uma única decisão poderá mudar o rumo da monarquia para sempre. O que acha?
Deverá William honrar o último desejo do pai ou adotar uma postura mais firme em prol da estabilidade da coroa? Deixe a sua opinião nos comentários.